Nem toda figure que é lançada tem aquele hype enorme. Às vezes, durante o anúncio, tem aquele hype. Às vezes a figure não chamou tanta atenção, não agradou, mas a esperança é a última que morre para ser figures que tem modificações. Mas, quando lança, a gente vê que não mudou nada e se torna um grande flop. Hoje vamos falar sobre as 5 figures mais flopadas da coleção. Vai ter X, vai ter 1.0, vai ter de tudo aqui. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora para mais um vídeo. Bom, os maiores flops, né? A gente está na época dos flops, flop-mifs que lançaram e floparam. E hoje eu vou trazer para vocês 5 figuras aqui que a galera não curtiu muito, acabou flopando e acaba achando com um preço legal. Outras, mesmo que floparam, não tem um preço tão chamativo e vai acabar ficando assim. Em quinto lugar, nós vamos falar sobre o Babel de Centauro, uma figura que lançou por volta de 2022, foi apresentado em 2021, e naquela esperança, vai ter modificações, e não teve nenhuma modificação, e acabou sendo a figura mais flopada. Eu vi poucas pessoas com essa figura em mãos, pouquíssimas pessoas, quase zero. Ela chegou aqui até que ela esgotou. Lá fora, ela se mantém do preço, ela não subiu nem abaixou, ela se manteve ainda. Teve uma repercussão tão grande, né? Uma figura bem assim, mal feita. O Object, para mim, é muito bem feito. É estranho o Object Centauro, né? Parece um cachorro, um coelho. Mas é uma figura assim. É que negócio, se você vai fazer o set prata, você vai acabar tendo. E os alternativos também não são tão bonitos, não. Então aqui em quinto lugar, Babel de Centauro. Em quarto lugar aqui vai ficar uma figura que foi até lançada uma versão alternativa recentemente, até falei sobre ela, e que ela foi um flop também terrível, porque o protótipo estava bacana, estava legal, mas o produto final foi horrível. Ceia de Pegasus, edição comemorativa de 15 anos da linha Santos Flop-Mífica, o Pegasus Tenkai, o Heavy Chapter, é o capítulo do céu, aquela armadura que aparece no finalzinho do prólogo do céu. Cara, que figura tenebrosa aquilo ali. A fase do Seiya é até legal, mas aquele cabelo gigante ficou muito feia. O elmo todo totalmente aberto, a tiara totalmente aberta, né? Parecendo de fato uma máscara, né? Reta assim, gigantona, com o corpo mais mirradinho, um tanto desproporcional. O alternativo ficou, eu acho que pior ainda, né? Ficou a mesma, a head pior, a máscara também bem aberta e peitoral e ombreira totalmente desproporcional. A figura é um pouco mais alongada da MSTX, que é o corpo X, mas a da Bandai é 1.0 e é realmente tenebrosa. É uma figura que não se vendeu tanto. Acabou entrando em várias promoções, consegue achar com facilidade, mas é uma figura bem tenebrosa. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a Abel, Santo Flop-Mif, uma figura que até tem, ela tá até ali na minha frente. Tiveram duas versões, a versão simples e a versão com pack. O pack chegou a ser vendido aqui por 300 e poucos reais em promoções. Hoje você consegue achá-la por volta de R$1.000, R$1.200, sem as taxinhas e tal. Mas é porque a galera acaba indo para a Athena. Mas a Athena Plain, que a gente tem 1.0, ela é um pouco mais cara, por volta de R$1.200, R$1.500. E essa Athena junto com a Abel, ela tá por volta de R$1.200. Mas só que você só consegue comprar ela junto com o pack. Eu nunca vi ninguém vendendo separado, porque ninguém quer ficar com a Abel. Então eles querem vender tudo junto. Já a sua versão separada chegou a achar que por R$100 aqui em promoção, bem barato, mas 100, 180, porque acabou ficando mesmo. E consegue achar ela lá fora, também por volta de 300 e poucos reais a 400. É uma figura que passou por várias feiras, o primeiro protótipo foi genial, lindo, a face mais fina, o cabelo bem feito. Depois, na segunda feira que ela apareceu, já estava com as modificações não tão legais, já começou a ter o downgrade, e quando foi lançado, vimos que a figura em determinados ângulos não ficava tão legal, já que os olhos estavam um pouco mais curtos, a figura a face estava um pouco mais arredondada, estava um pouco mais bochechudo. E a figura, a escala dela parece também tá errada, que ela é bem baixinha, né? Talvez ela num corpo X ficaria muito melhor. Ou então eles fizessem um corpo maior para esse Abel, certo? Então foi uma figura um tanto tenebrosa. E ela não tem tanta procura assim, a não ser que você queira comprar a Athena e você acaba comprando ela e vem o Abel de brinde para você, porque o que é mais chamativo é a Athena. E a Athena também não tem grandes coisas não, ela é bonitinha, tudo vestidinho de prático,
mas é porque a versão plain dela, que ela tem o báculo, o trono mais completo, ela é mais cara e mais chatinha de achar. Bom, em segundo lugar, essa figure, ela é recente, e eu tô assim, eu já tô colocando ela com uma figure flopada, principalmente até pela questão do set dela, tá bem flopada. Yoga de aquário, herdeiro de ouro, ou Yoga de musgo, herdeiro de herdeiro da floresta. O maior problema sobre a questão da cor verde. Esse aí não tem como passar pano. Não sei se você passar pano, vai tomar uma... Mas esse aí, infelizmente, o reflexo verde dele aparece de qualquer forma. Tendo luz, não tendo luz. Acho que se não tiver luz, ele fica igual aqueles gelolocos que brilham no escuro. Eu até pensei em comprar e deixar ele exposto ali para ele ficar fluorescente ali, né? Mas ele é uma figura tenebrosa pela questão do tom verde, né? O Seiya não tá tão gritante, o tom reflexo verde dele não tá tão gritante. A gente viu fotos comparando, o Shun também não tá tão gritante. Agora o Yoga erraram em várias cores. Na questão da armadura, da cor verde. Na questão da armadura, com esse... ali é cor verde mesmo. A cor errada ali, totalmente errada. O lance de ser Metal X eu não vou colocar que seja um defeito, mas a questão da armadura ser monocromática não tá tão legal. Nele não funcionou de fato. No Seiya, ok. No Shun, beleza. Dá pra passar, mas no Yoga não dá pra passar de jeito nenhum. No Yoga, infelizmente, a armadura perde todos os destaques, né, todos os ornamentos que ele tem ali, todos os detalhes, acabam se perdendo ali, né, nesse tom monocromático, e principalmente na questão do verniz. Que tem eu vi peças ali que estavam ok, não, o verniz ele tá de boa, mas outras que estavam totalmente encharcadas, como se você tivesse pegado uma fibra, passado graxa nela e fica com aquela peça totalmente brilhante ali, totalmente oleosa, ele fica bem esquisito mesmo. Então, Yoga de aquário aqui com uma figura flopada em segundo lugar, porque, primeiro, saíram pouquíssimas imagens, ainda estão saindo, mas assim, quando lançou já era para ter saído aquela enxurrada de fotos, não saiu, pouquíssimas fotos mesmo. Muita gente deixou de lado, não vai pegar ele, vai acabar pegando a versão de Poseidon do que pegar essa versão tenebrosa do Yoga de musgo, herdeiro da floresta, em segundo lugar. Bom, em primeiro lugar, acho que você já sabe qual que é a figura, né? A figura que teve uma pré-venda de R$1.000 e depois que lançou foi caindo de preço, foi caindo, chegou a aparecer até por R$500 e recentemente, se você for comprar no AliExpress, com as taxas dá R$500, mas sem as taxas dá em torno de 200 eu sei o preço exato porque eu olhei recentemente e eu tô querendo pegar, R$294. O Seiya Santa of Myth X, Os Cavaleiros do Zodíaco, o começo. Sim, o Seiya do live action lá, armadura de samurai. E eu agora vou pegar, agora baixar mais do que isso, acho que só se eles estiverem dando. Mas esse agora eu vou pegar. Particularmente achei o filme ok. É um tanto arrastado, tem momentos que dá vontade de sair do cinema, mas tem momentos ali que são legais, as lutas ali, ficou bacana. E a armadura pro filme eu acho que ela funcionou bem, mas pra mim lançaram a figura no time errado, um ano após o lançamento do filme. Essa figura tinha que ter sido lançada junto com o filme, já que a armadura tinha sido revelada nos trailers e até nos eventos, então ela deveria ter sido lançada junto com o filme. O filme vai lançar na quinta-feira, então a figura também vai ser lançada na quinta-feira. Não, o filme foi lançado em 27 de abril e a figura foi lançada um ano depois, em maio. Um ano depois, um ano e um mês praticamente. Onde as pessoas já assistiram o filme, onde se gostou, gostou, se não gostou, não gostou, e não vai pegar, não vai fazer questão. Ah, mas o streaming tava bombando, o filme. Mas o cara não vai comprar figura porque ele vai assistir no streaming, e não vai, o cinema, aquela divulgação, mesmo que o marketing tenha sido bem baixo, né, sobre o filme, talvez aumentaria um pouco o hype ali na época para pegar a figura, mas foi lançado um ano após. E a Bandai tem esse problema de fazer isso com várias figuras que são baseadas em filmes, franquias grandes. Wolverine e Deadpool também foi lançado no final do ano, no caso eles até acertaram um pouco, foi lançado no final do ano passado, mas assim, também não teve um grande bafafá as figuras. Então ela erra na questão do time, né? Ela tá errando um pouco na questão do time. Não sei se é por conta de direitos autorais, mas para Cavaleiros, pô, ela tem os direitos autorais, tem bastante tempo, produz as figuras, e aí para mim acho que foi um erro ali de cronograma, de calendário, de agenda, que é uma figura totalmente flopada. Eu nunca vi uma figura de R$1.000 passar a custar R$300. A figura foi vendida por 1.000, 1.200 durante a pré-venda, e depois que lançou, a
tendência foi só queda, 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 queda. Se eu não pegar ela agora, eu capaz de eu até ganhar ela de graça. Chegar no AliExpress, o cara fala assim, toma pra você que eu não quero mais isso. Provavelmente não vai acontecer isso. Então aqui foram as 5 figuras mais flopadas ali, Central of Myth, Cloth Myth X de Cavaleiro Zodíaco. Eu esqueci de alguma? Tem alguma que você acha que faltou mencionar, que você vê aí direto sendo lançada, sendo anunciada por um preço bem abaixo do que ela foi lançada, ou que a procura dela é totalmente zero e acha ela bem tranquila? Deixe seu like, se o canal se você não é inscrito e comente aqui quais são as outras figuras flopadas na sua opinião. Fui!